Tivemos um companheiro muito ativo nos nossos últimos vídeos, o π. É uma letra grega minúscula que representa uma razão entre os elementos de uma circunferência. Você consegue observar uma circunferência no local que você está agora, ou em um círculo? Você já parou para pensar a diferença entre eles? Olá, meu nome é André e sou professor de matemática da Associação Crescer Sempre. Nesse vídeo falarei sobre círculos e circunferências. E aqui vocês já sabem, aprender é mais divertido. Mas antes de começar, peço que se você não for inscrito, se inscreva no canal e curta o vídeo. Isso é muito importante para fortalecer o nosso canal. Produção, por favor, solta a vinheta. Não canso de falar, adoro essa música. No campo da matemática, definimos circunferência como um lugar geométrico dos pontos que estão à mesma distância do centro da circunferência. A esta distância, damos o nome de raio. Já o círculo compreende toda a região interna limitada pela circunferência, remetendo-se ao seu preenchimento. Conseguiu compreender a diferença? No nosso cotidiano, podemos associar essa ideia com um anel que representa uma circunferência. Aqui no caso, vou até pegar minha aliança aqui. Você pode pegar a aliança, você tem aqui a circunferência. Agora, se você pegar uma moeda, aquilo representa o círculo. Considerando as circunferências, temos outros elementos, como a corda, que é um segmento de reta que une dois pontos quaisquer situados na circunferência. Só que temos uma corda que recebe um nome muito especial. Ela é a maior de todas as cordas e necessariamente passa pelo centro da circunferência. Essa corda é chamada de diâmetro. Com isso, podemos fazer uma relação entre os elementos, diâmetro e raio, pois o diâmetro é 2 vezes a medida do raio. Mas e o π? Onde entra em tudo isso? O π foi o nosso companheiro ao longo dos vídeos sobre a história da matemática. Mas qual é a história dele? Os estudos sobre o π iniciaram com Arquimedes, lá na antiguidade clássica grega. Ganhou esse nome chamado constante de Arquimedes, mas a representação que conhecemos hoje foi inserida por William Jones em 1707. Ele representa uma razão, ou seja, uma divisão entre o comprimento da circunferência, que é a medida de todo o seu contorno, pelo seu diâmetro, ou seja, o dobro do raio. Comprimento dividido pelo diâmetro é igual a π, sendo c o comprimento da circunferência e d o diâmetro. Se colocarmos nossa calculadora do celular no modo científico, podemos determinar o valor de π. Chegaremos ao valor de 3,14159265 aproximadamente. E digo aproximadamente, pois trata-se de um número irracional. Portanto, a quantidade de números que vem após a vírgula são infinitos. Na imagem, temos 4 pizzas bem quentinhas, de diâmetro igual a uma unidade de comprimento. Se retirarmos a borda de uma pizza de mussarela, por exemplo, estaremos pegando a circunferência dela. Esticando essa borda por cima das outras pizzas, posicionando na direção do diâmetro, veremos que essa medida irá contemplar os diâmetros de 3 pizzas e um pedaço dessa quarta pizza, ou seja, 3 inteiros e mais alguns decimais. O diâmetro de uma pizza cabe π vezes dentro da borda da mesma. Essa razão é representada por uma divisão entre o comprimento de uma circunferência e seu diâmetro, e isso pode ser observado em qualquer circunferência. Agora vamos determinar o valor dessa constante utilizando objetos circulares. Precisamos medir o tamanho da circunferência. Vocês podem pegar um barbante para medir esse comprimento. Fixa ele em algum ponto, dá a volta e aí depois a gente mede o comprimento da circunferência. Pegando essa medida e dividido pelo diâmetro, que seria a distância aqui de fora a fora da circunferência passando pelo centro, a gente vai obter o valor de π. Agora vamos calcular o valor do π, que é a razão entre essas medidas. Então, se a gente pegar a medida da circunferência e dividir pela medida do diâmetro, vai chegar aí aproximadamente em 3,14. Então, vocês podem pegar algum objeto da casa de vocês e fazer esse teste. Ou melhor, peguem vários objetos e compare os valores de π. Você chegará em valores próximos de 3,14. Se chegar em torno de 3,1, entenda que essa é um bom cálculo, porque os aparelhos que a gente usa para fazer medição, eles têm imprecisões, e aí acaba, no caso, trazendo alguns erros. Sabendo dessa razão do π, podemos calcular o valor do comprimento de qualquer circunferência, que também podemos chamar de perímetro da circunferência. Considerando que o C maiúsculo é igual à medida do comprimento da circunferência e D minúsculo à medida do diâmetro, podemos montar a seguinte relação, que o comprimento dividido pelo diâmetro é igual a π.
Vimos que o diâmetro é o dobro do valor do raio, portanto, o comprimento é igual a 2 vezes π vezes r. Com isso, podemos determinar o comprimento de qualquer circunferência quando nos é informado o valor do raio, ou determinar o valor do raio quando soubermos a medida da circunferência. Neste vídeo, falamos sobre a constante π e aprendemos como calcular o tamanho de uma circunferência. Espero que tenham curtido a aula de hoje. Comente abaixo quais objetos você usou de sua casa para calcular o valor de π. Ficou com alguma dúvida? Coloque nos comentários. Não esqueça de agradecer aos professores da sua escola pela aula de hoje. Tchau, pessoal. Até a próxima.